Olá pessoal, aula 12, parte 2, continuamos com elementos armazenadores de energia e hoje ainda vamos falar de capacitância, ok? Muito bem. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do capacitor, os tipos de capacitor existentes e associá-los em série e em paralelo. Relembrando o nosso último bate-papo, nós terminamos falando das grandezas elétricas no capacitor. A carga CV, corrente I igual a C dV dt, tensão integral de 1 sobre C e dt, e energia armazenada, que é 1 meio de CV2. Olha que observação interessante. Atenção, o capacitor ideal não dissipa energia. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine que você pega um capacitor, coloca no circuito e o deixa carregar. Depois, se você desconectar, se você não oferecer um caminho para as cargas circulares, aquela carga que está no capacitor, ela fica eternamente, desde que o capacitor seja o capacitor ideal. O que significa o capacitor ideal? Que ele não tenha caminhos de fuga. Que ele não tem um caminho, né, entre as suas placas paralelas, entre algumas coisas, que permita o elétron achar um caminhozinho para ele ir embora. Ok? Então vamos começar logo falando de como funciona o nosso capacitor. O capacitor, na realidade, ele funciona em 3 estágios. O primeiro estágio ele vai carregar. No segundo estágio, ele vai entrar em estado permanente. E, finalmente, no terceiro estágio, ele vai descarregar. Né? Então, primeiro estágio, o capacitor carregando. Olha que ilustração legal. Ó. Primeiro estágio, o capacitor está carregando. Né? Então, eu liguei a chave. Quando eu liguei a chave, permitiu um caminho para a corrente. Né? E essa corrente que vai circular nesse circuito é a corrente que passa no capacitor, I igual a C dV dt. O que faz essa corrente? Ela vai depositando elétrons nas placas dos capacitores. Cada vez que ela deposita aqui, uma tensão de menos para o mais vai sendo criada, né? Até toda vez que essa tensão vai sendo criada, o que significa? Que essa corrente vai diminuindo. Até que essa tensão aqui criada é igual à tensão da bateria. Isso num tempo muito depois de que eu liguei a chave. Aqui nós estamos considerando esse tempo infinito. Então, nesse tempo infinito, a tensão do capacitor, nos terminais do capacitor, é igual à tensão da bateria. O que significa? Não tem mais corrente aqui. Que a tensão nesse ponto é igual à tensão nesse ponto. A corrente é zero. O que significa a corrente zero? Significa um circuito aberto. Então, o capacitor, na sua carga plena, ele se comporta como um circuito aberto. Olha que maravilha. Muito bem. O capacitor carregado, que eu estou chamando de segundo estágio, é o fim do primeiro estágio. É o estágio permanente. O capacitor se comporta no circuito aberto. Tem um certo momento que eu vou descarregar o capacitor. Eu vou propor um caminho para ele permitir que os elétrons que estão armazenados no seu interior voltem a circular no circuito. Então, eu vou propor um caminho para cá, e aí esse capacitor, que num instante outro T igual a zero, está com a carga V0, vai levar um tempo, né, dessa carga toda se descarregar, não é isso? E a tensão do capacitor virá a tensão igual a zero. Tranquilo? Muito bem. Como é que se comporta? Vamos ver se eu pedisse uma linha de tempo, juntando esses 3 estágios, o que estava acontecendo. No primeiro estágio,
No primeiro estágio, o capacitor está carregando. Então, o que é que significa? Ó, vem aqui, carreguei o capacitor. No segundo estágio, o capacitor está em estágio permanente. Então, essa carga que ele adquiriu, ele vai permanecer com ele. Ó. E, finalmente, no terceiro estágio, onde eu propus um caminho para esse capacitor descarregar. Quando ele descarrega, ó, duas perguntas vocês podem me fazer. Por que ele descarrega assim, não descarrega de uma só vez? Assim, dessa maneira. Porque se ele se descarregar dessa só vez, o que vai acontecer? Há uma variação abrupta aqui, dV/dt varia de 0 a infinito, que significa que a corrente varia imediatamente de 0 a infinito, que não é possível. Então, a tensão nos terminais de um capacitor não pode variar abruptamente. Perfeito, garotos. Vamos fazer um exercício para ver se esse conceito nosso está bem sedimentado. Ache a energia armazenada nos capacitores do circuito abaixo. Sabe que os capacitores estão em cargas plenas, em suas cargas plenas. O que significa o capacitor estar em sua carga plena? Significa que ele está no estado permanente, então ele se comporta como um circuito aberto. Esses dois capacitores estão em estado permanente, se comportam como um circuito aberto. Se olhar que é energia. Então, a energia, se eu calcular V2 e V1, porque como energia é o meio de CV1 e energia vai ser o meio de CV2. Né? Aí eu venho aqui, ó, V1 e V2. Esses fios soltos, aqui, esses 5 ohms, não quer me dizer nada, não passa nada por ele. Então, eu venho aqui, né? V2 é igual a V2 aqui. E esse V1, esses dois fios também não passam nada. Ora, se eu fizer uma transformação de fonte, né? A energia está lá. Agora voltemos para o meu circuito. Se eu fizer uma transformação de fonte, transformo essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. Olha que maravilha! Eu tenho um divisor de tensão. Acho V1 por divisor de tensão, acho V2 por divisor de tensão. Tendo V1 e V2, nada mais faz do que a energia armazenada no capacitor, que vai ser no capacitor 1, 16 milijoules, e no capacitor 2, 128 milijoules. Por quê? C1 é 2 milifarad e C2 é 4 milifarad. Ok? Beleza, né, cara? Quais são os tipos de capacitor que nós temos? Nós temos capacitor de cerâmica, capacitor de poliéster, capacitores eletrolíticos, de tântano, capacitores a óleo, capacitores variáveis. Né? Nós vamos nos dedicar muito ao eletrolítico aqui, que é um capacitor super legal, tá? E é um capacitor interessante. Por quê? Porque é um capacitor que tem polaridade. Então, quando você estiver trabalhando com capacitor que tem polaridade, o símbolo que você vai usar é esse aqui, ó, mais, menos ou esse cá. Existem dois tipos de capacitores eletrolíticos. O radial, que está aqui, que as duas perninhas estão do mesmo lado, e o axial, ó. Aqui. Como é que eu pego o capacitor e sei qual é terminal negativo e terminal positivo? Terminal negativo é mais curto e tem uma seta aqui, ó, com sinal menos. Já no capacitor axial, você tem uma seta com sinal menos. Né? Ó. Outra coisa, se você inverte, você não pode, aí quando você for fazer a sua ligação, ó, aqui é um capacitor de 14.000 microfarad e tem aqui 15 volts DC. Está dizendo
que, embora isso seja uma ilustração, que a tensão máxima que eu posso submeter esse capacitor é de 15 volts. Então, além da polaridade, eu tenho uma tensão máxima de trabalho e um valor mostrado também em microfarad. Esse aqui, ó, é um axial, 35 volts, que quer dizer o quê? Que é a tensão máxima que ele suporta. E é um capacitor de 10 microfarad. Ó, se eu colocar 9 volts, estou super bem. 35 volts, eu tenho que já fazer atenção que há a possibilidade de eu queimar o capacitor. E a partir de 35 volts, o capacitor perde as suas características principais, ok? Deixa de funcionar como um capacitor. Tranquilo. Outro tipo de capacitor que era muito usado, hoje é bem mais, é o capacitor de variável. Capacitor, esse que nós estamos vendo aqui é um capacitor de placas variáveis. Você rodando aqui esse eixo, você varia a intersecção entre as placas. Então você varia o que? A capacitância, né? Porque a área do capacitor está sendo variada. E eles eram amplamente utilizados em rádios e sintetizadores, mas com a digitalização, esses capacitores perderam muito a sua utilidade. Perfeito? Muito bem. Olha, agora eu vou falar de como associar capacitores em série paralelo. Olha que transparência fantástica. Tudo que acontece com o resistor acontece com o capacitor. Aí eu coloquei aqui, ó, resistor em série, vou colocar capacitor em série. Resistor em paralelo, vou colocar capacitores em paralelo. Divisor de tensão, vou fazer divisor de tensão com capacitores. Divisor de corrente, vou fazer divisor de corrente com capacitores. E o que eu preciso agora? Saber qual é a expressão matemática que representa os capacitores em série, capacitor em paralelo, os divisores de tensão de capacitores e os divisores de corrente com capacitores. Muito bem. Vamos começar por capacitores em série. Quando eu coloco os capacitores em série, eles estão caracterizados. Eu estou olhando para um circuito de laço único, né? No circuito de laço único eu uso a LKT, que diz o quê? O somatório das tensões em um circuito fechado, em um laço, é igual a zero. Então eu venho aqui, né, que V, então V vai ser V1 mais V2 mais V3 mais Vn, não é isso? Legal. Mas quem é V? V é a tensão nos terminais de cada capacitor. Quem é V1, V2, V3, Vn? V1, V2, V3, Vn é a tensão no terminal de cada capacitor, que é dado por 1 sobre C integral de I dt. Ora, esse I que está aqui é o I que está aqui, é o que passa por C1, isso é uma característica do circuito de laço único, né? A corrente é a mesma em todos os elementos, porque esses elementos estão associados em série. A característica do elemento associado em série é que a corrente é a mesma. Então, vem aqui, vou substituir as correntes. Como a corrente é a mesma, eu vou colocar em evidência. Ó, gente, que legal! Então, eu vou dizer que a minha capacitância, o inverso da minha capacitância equivalente é o somatório do inverso das capacitâncias. Não é? Eu posso substituir isso tudo pelo C equivalente. Conclusão. Capacitores. Como é que se comportam os capacitores em série? Os capacitores em série se comportam similarmente aos resistores em paralelo. O inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias associadas. E sempre a capacitância equivalente. Se eu juntar duas capacitâncias em série, eu vou obter um valor de capacitância menor. Olha que maravilha! Exemplo. Considere duas capacitâncias, uma de 10 microfarad e outra de 100 microfarad. Qual é a capacitância equivalente? Se comportam como resistores em paralelo, né?
Um sobre C equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Vou substituir pelos valores, né? Se fosse R, seria R1, R2 sobre R1 mais R2. Se fosse resistência em paralelo. Aqui, capacitância em série se comporta como resistência em paralelo. Olha que maravilha. Substituir o valor 9,09 microfarad. Se eu comparo com C1 e C2, eu vejo que eu obtive uma capacitância de menor valor do que as duas que a originaram. Né? Então é isso que está dizendo essa tensão. Muito bom. Agora, se for em paralelo, eu acho, se capacitores em série se comportam como resistência em paralelo, capacitores em paralelo devem se comportar como resistências em série. Mas o circuito de um par de nó, então eu aplico a lei de Kirchhoff de corrente, I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais IN, né? I é I1 mais I2 mais I3 mais IN. Quem é I? I é C dV dt. Como I é C dV dt, eu vou substituir. Por quê? Porque a tensão, como está tudo em paralelo, qual é a característica do circuito em paralelo? A tensão é a mesma em todos os seus elementos. Então vem aqui I. Quem é I? É C dV dt. Substitui os seus valores. Se a tensão é a mesma dos seus elementos, a derivada é a mesma. Gente, olha lá. Capacitância equivalente é o somatório das capacitâncias individuais. Olha que maravilha! Então, capacitores em paralelo. A capacitância dos capacitores associados em paralelo é sempre maior do que a capacitância de cada um deles. Em série, eu diminuo, em paralelo, eu aumento o valor. Essa transparência eu não vou nem comentar, que é o resumo de capacitância em série. É o somatório do inverso delas, e capacitância em paralelo eu somo as capacitâncias. Capacitância em série, duas capacitâncias dão uma capacitância de menor valor. Capacitância em paralelo, duas capacitâncias em paralelo fornecem uma capacitância de maior valor. Ok? Esse problema é só para dizer que a gente não passou sem dar a devida atenção. Acha a capacitância equivalente. Essas duas aqui estão em série, então um equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, não é isso? Achei o valor dela. Então coloca aqui que vai estar em paralelo com essa. Então vai ser C3 mais aquele 10 lá, 14 microfarad mais 10, 24 microfarad. Que está em série com 8. Isso aqui é 1 sobre 24 mais 1 sobre 8. Que vai estar em paralelo com 6. Que vai estar em série com 60. Olha. Como foi bom saber resistor, né? Se eu já sei como associar resistores em série, capacitores em série, capacitores em paralelo, me falta agora saber como se comportam, né, um divisor de corrente e um divisor de tensão formados de capacitores. Vamos fazer esse primeiro divisor de corrente aqui. Né? Vamos pensar um pouco. Resistor em série se comporta o capacitor em paralelo. Resistor em paralelo, o capacitor em série. Muito bem, então tem uma analogia entre esses dois aqui.
como eu vou ter em série paralela do outro lado. Então, o divisor, como é que eu posso dizer? Como irá se comportar o divisor de tensão em série? Né? O primeiro eu vou fazer o divisor de tensão. Né? Como irá se comportar o divisor de tensão em série? O divisor de tensão em série, seguindo o mesmo princípio que o capacitor em série se comportou como resistor em paralelo, eu acho que o divisor de tensão deve se comportar como divisor de corrente, baseado em resistor. Então, se IN aqui é a resistência em paralela sobre RN multiplicado por I, VN aqui vai ser a capacitância equivalente dividido por V por CN multiplicado por V. Né? Exemplo, dado esses dois capacitores, calculo V2. Está em série, ó. Então eu vou direto aqui. O capacitor equivalente vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Vou botar os valores aqui. Se eu fizer por aí fica mais fácil. Então, eu tenho o capacitor equivalente e a expressão de V2. Eu quero achar quem? V2. V2 vai ser quem? Vai ser C2, desculpe, o C equivalente sobre C2 vezes V. C equivalente sobre C2 vezes V. Né? Que vai me dar 6 volts. Tranquilo. Agora vamos voltar para o resistor em série. Capacitores em paralelo. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Que capacitor em paralelo se comporta matematicamente, a expressão matemática dos capacitores associados em paralelo é igual à expressão matemática dos resistores associados em série. Então eu fico pensando, um divisor de corrente formado por capacitores, ele deve se comportar como? Matematicamente, ele deve se comportar como um divisor de tensão formado por resistores. Então, eu venho aqui e faço Vn, então no meu caso é um divisor de IN, Rn passou para Cn, somatório de CI. Né? Ou, outra expressão, o que tem aqui? Rn sobre R equivalente vezes V, e N é Cn sobre C equivalente vezes I. Considere, mais uma vez, eu tenho uma corrente de 10 amperes, C1 e C2, eu quero I1 e 2. Se eu quiser, acho o circuito equivalente, né? C1, C2, tem aqui 250 microfarads, se estão em paralelo, o que quiser, vai ser diretamente proporcional ao seu valor, né? Ó. Olha aqui. Eu quero I1, né? I1 então vai ser C1 sobre C1 mais C2, 250 vezes 10. Né? Por quê? Estou aplicando como fosse resistores, divisor de tensão em resistores, que são o quê? V1 é igual a quê? A R1 sobre R1 mais R2 vezes V. Maravilha, né, cara? E 2 é a mesma coisa. Bem, o que tem essa transparência aqui? Essa transparência eu peguei de um artigo, eu achei ela tão interessante que eu disse, vou botar para o pessoal brincar. Ela mostra
onde as grandes aplicações dos capacitores, dos tipos de capacitores, capacitores de filme, capacitores de cerâmica, capacitores de eletrolíticos, tá? E aqui, ó, tem aqui uma área de intersecção, né? Que você pode usar qualquer tipo de capacitor, os 3 tipos, né? Para filtrar ruído, por exemplo, né? Para correção do fator de potência, você pode usar capacitores a filme ou eletrolíticos, tá? Controle de motor, né? Tem alguns lugares que eu só posso usar o capacitor TV fino, tá? Por exemplo, né? Conversores AD e CD, tá? Aqui, capacitor de cerâmica, desacoplamento em alta frequência, bloqueio bypass em alta frequência e assim por diante. Eu faço um desafio com vocês. Pega uma sigla dessa e procura filtros. Esqueci de comprar. Filtro passa-faixa, você pode fazer com cerâmica e capacitor de filme. Filtro rejeita a faixa, né? Compensador de temperatura, você faz com cerâmica e filme fino. E assim por diante, ok? Maravilha, né? No nosso próximo bate-papo, eu estou dando por encerrado capacitor. No nosso próximo bate-papo, tudo que nós fizemos para capacitor, nós vamos fazer para indutores. Vamos falar do princípio de funcionamento, das relações das grandezas elétricas no indutor e associação de indutores série e paralelo. Ok? Muito legal. Não me resta outra coisa a fazer do que agradecer a presença de vocês e me despedir. Um abraço, pessoal.